live do presidente Jair Bolsonaro sempre tem um potencial enorme de conteúdo, né? Seja um conteúdo positivo que vai impactar as pessoas e levar expectativa, esperança, seja lá o que for, como também criar notícia desnecessária. O presidente disse na live de ontem que não tinha chamado a pandemia do coronavírus de gripezinha, Covid-19. Ele está fazendo uma referência a ele mesmo. O que o presidente disse ontem? No meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa. E aí, foi exatamente isso que o presidente disse aqui, ó. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E aí voltou a falar sobre isso no mesmo mês de março. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Isso relacionado a essa expressão, né? Mais do que tudo, uma expressão que pode ter, de alguma forma, chamado a atenção das pessoas para o flagelo que é a pandemia aqui no Brasil. Ele ainda aproveitou para falar da máscara e do uso da máscara. A questão da máscara, eu não vou falar muito porque ainda vai ter um estudo sério falando da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4% ou 1%. Vão chegar a esse estudo. Eu acho que falta apenas o último tabu a cair. Essa daí, que eu acho que é a mais importante de todas, mais do que a gripezinha, a história toda aí, é a questão da máscara, vai se unir a outras teorias criadas pelo presidente da República de coisas que ele acha que coisas que vão acontecer, assim como ia acontecer objetivamente, chegaria ao conhecimento de todas as pessoas de que a eleição é fraudada, e aí vamos falar do óleo da Venezuela, vamos falar de um monte de coisa que ele disse que seria, né? Mas falar da máscara neste momento também é outra coisa que não tem muito cabimento de ser dita agora, dizer que vai chegar um estudo que pode provar que a máscara não é eficiente em nada. Diga, olha, Sônia. esse estudo ele não vai chegar. Em primeiro lugar, porque se todos estiverem usando a máscara, todo mundo sabe, álcool gel, máscara, distanciamento, que a transmissão não vai acontecer. E quem prova isso, se quiser um estudo sério, pode conversar com cada farmacêutico, que eles vão dizer a quantidade de medicamentos para gripe e resfriado que estão encalhando nas prateleiras porque as pessoas estão usando máscara, né? Isso aí não tem quem não está usando, a transmissão ela continua, existe a transmissão por mão, mas assim, o fato de ter subido é porque a máscara ela realmente impede a transmissão do vírus. Isso a gente conversou com vários especialistas. Eu não sou médica, mas para eu levar uma informação séria para vocês, eu tenho que conversar com vários e com os melhores. E os melhores disseram que a máscara adianta sim. E ainda tem tipos de máscaras que ainda podem impedir caso a outra pessoa não esteja usando. Mas aí são casos mais específicos. No âmbito geral, a gente tem que usar máscara. Ela vai evitar, enquanto não tiver vacina, vai evitar muito problema para todos nós. E outro fato, histórico de atleta. Já está mais do que provado que atletas estão tendo formas graves da Covid. A gente não sabe se isso está ligado ao genoma. Isso é um grande estudo da doutora Maiana Zatz, que está fazendo esse estudo pela USP, que também pode provar que consequências do vírus conseguir penetrar nas células seja por conta de um genoma específico. Isso também está em estudo. E é um estudo sério. Doutora Maiana Zatz, eu acho que dispensa comentários. Uma outra coisa que ele falou, gripezinha, sim, chamou 2 vezes de gripezinha, se referiu a esse termo. Jornalismo sério é isso. Se somos acusados de fake news, a gente mostra que realmente não foi fake news. E depois eu queria saber de vocês o que vocês acham, especialmente do comentário da máscara. Fala, Zaidan, a respeito da mais do que o presidente e a cúpula do governo não venham a público para dizer, e tantas falhas que aconteceram, e você cita sempre isso aqui, desde o começo, o Ministério da Saúde, com tantas falhas na gestão da informação, né, do que deve ou não deve ser feito para combater a pandemia, mais do que não dizer
todos os dias, na frente das câmeras, para todo mundo, use máscara, se proteja, lave as mãos, coisas básicas do dia a dia, que são as únicas coisas que são mais palpáveis acerca dessa pandemia, já que a gente não tem vacina, é descaracterizar algo que parece que está muito dominado pelas pessoas, que é o uso da máscara é importante para diminuir a possibilidade de infecção. Isso aí é diversionismo, né? Então, de repente, principalmente nas quintas-feiras, geralmente o presidente decide ali quais serão as manchetes da sexta, né? Então, ele já falou isso inclusive outro dia, ele falou uma coisa, nem lembro o que era, né? E já avisou, lá, agora eles vão botar isso na manchete e tal. Era quase um pedido, né? E foi de fato manchete, o objetivo foi atingido. Então isso é diversionismo. Não vai haver nenhuma discussão séria sobre essas coisas, porque não são coisas sérias, né? Agora, com relação à máscara, mesmo quem não é cientista, eu, por exemplo, não sei nada de nada, mas é uma coisa meio óbvia, não é? É uma barreira. É uma barreira. Se um sujeito resolve cuspir no outro, olha que coisa lamentável. Se aquele que você atingido ali na altura da boca, do nariz, tiver com uma máscara, ele vai ser protegido. Se o que cospe também tiver com a máscara, não vai nem sair ali para além da máscara dele. É uma proteção física, não é? Só que no caso não é um gesto hostil, é involuntário. A pessoa nem sabe muitas vezes que ela tem algo e que está transmitindo aquilo. A máscara vai restringir a expansão do negócio. É claro que não é solução mágica. Inclusive é preciso ter cuidados com a própria máscara. Ela tem data de validade. Isso. Não é? Exato. Ela tem de ser cuidada. Se ela ficar ali jogada, suja, tal, ela pode virar um problema, ela pode virar uma fonte de problemas para problemas que talvez nem tenham a ver com o coronavírus, mas outros problemas. Ela pode virar uma fonte de infecção, de bactéria. Você tem de cuidar, limpar, tal, trocar a máscara, aquilo não é pro resto da vida. Eu comprei uma máscara 12 anos depois de trocar aquela máscara. Isso não existe. Claro que você tem que ter cuidados. Agora, a ideia, ela é óbvia, né? É uma proteção física, visível. Tá todo mundo vendo ali que tem uma proteção. E muita gente errou mesmo, inclusive a OMS. A OMS, ela mostrou muita incompetência. Ela resistiu a dizer que era uma pandemia, ela resistiu a dizer que as pessoas deviam usar máscara, que só médicos deviam usar. O Mandetta, o homem do mantra foco, ciência, ciência, foco, falou um monte de bobagem. Um monte. Né? Atrasou, inclusive, respostas rápidas ao problema. Não há dúvida. Muita gente no mundo inteiro errou. Fez escolhas erradas. Agora, chega um ponto que certas coisas não são mais passíveis de discussão. Porque elas são óbvias, né? Não é? Claro, Mas é coisa que não tem mais o que discutir, não é? Eu acho que é diversionismo, sabe? Vamos falar disso aí para não falar de outras coisas. E outra coisa, mestre, vou até te colocar aqui você falou uma coisa assim, que é um erro, várias pessoas, agora aproveito para mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes que participam sempre aí das nossas discussões, e aqui estamos falando assim, ó, a máscara, ela ajuda, mas não resolve. Não resolve, mas só da gente ter ajuda, né? Você concorda que o caminho já está um pouco mais andado. E outra ouvinte aqui que lembra pra gente que o primeiro a falar de gripezinha foi o Drauzio Varela. De fato, ele falou isso em janeiro, só que ele mudou a opinião e ele pediu desculpas. Ele reconheceu, porque como é uma coisa nova para todo mundo, os pesquisadores estão dia após dia, hora após hora, atualizando as informações. Por isso que ontem nós tivemos uma entrevista brilhante com uma infectologista top, que a gente procura trazer sempre aqui, gente que conhece muito sobre os assuntos que a gente discute. Ela falou, hoje o tratamento é esse, amanhã pode não ser mais. Então a gente tem que ter uma humildade de falar, gente, não é mais por aqui, vamos por aqui, que tá todo mundo junto nesse barco. Não é uma coisa conhecida. A gente está pesquisando isso desde que essa pandemia veio, quando a notícia vinha, né, no começo do ano, todo mundo apavorado. Aí no dia 11 de março começou uma corrida da ciência para duas coisas, a vacina e para o tratamento correto. Porque pulmão, gente, a hora que os alvéolos eles são tomados, é muito complicado reverter. Não pode pegar isso. E se pegar,
tem que ter o tratamento correto, como o presidente da República teve. Né? E o presidente, a gente sabe que ele não podia também ficar doente, porque ele sofreu um atentado, ele foi operado várias vezes, ele reconstituiu o aparelho digestivo. É uma pessoa que inspira muito cuidado e felizmente ele escapou disso, como várias pessoas escaparam e outras não. Então, e outras não, e outras cada vez mais próximas de todos nós. Cada vez mais próximas. É verdade, Ronald, é verdade. Isso é muito sério. A gente não está brincando quando fala dessa doença. Tem que tomar muito cuidado. Emprego é necessário, sim. Eu sou a favor. A gente precisa trabalhar para continuar vivendo. Todo mundo precisa de salário para colocar dinheiro em casa, mas precisa de saúde. Então, precisa haver uma equação das duas coisas. Ninguém está dizendo que fazer lockdown, mas então está trancando as coisas aqui e o pessoal vai ficar sem comer. De fato, também foi uma experiência que precisa ser adaptada. Então, tudo é uma questão de conversa, de trazer a sociedade civil para o debate, que é isso que a gente precisa ver mais. Por exemplo, no nosso caso, no Acontece, nós temos os nossos queridos ouvintes que falam exatamente se concordam com a gente, se não concordam com a gente leva a notícia, tenta responder, traz o pesquisador aqui. Agora, precisa ser abrangente. Quem está no comando do Estado precisa trazer o debate, precisa levar o debate para a sociedade civil, para que as pessoas opinem, mas tem muita gente boa que não está sendo ouvida, pessoal.